Estou aqui mais uma vez para a gente trocar uma ideia e conversar, né? Ontem eu assisti um vídeo sobre o Kybalion, que é um livro. Quem tem discutido esse livro aí na internet é a Lúcia Helena Galvão. E eu fiquei muito intrigado, muito intrigado, porque a gente já ouviu falar de várias formas e de diversas maneiras que a gente influencia pessoas, né? A gente influencia, por exemplo, nossos filhos, pessoas que estão à nossa volta, mas eu nunca tive noção do que foi dito nesse trecho do livro. E isso me impressionou muito e isso me causou um espanto e um certo temor assim, em relação ao que eu fui, ao que eu sou e aquilo que eu venha a ser no decorrer da minha vida, né? Nessa busca pelo aperfeiçoamento, pela espiritualidade e tudo mais. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho disso. E aí, se vocês concordam, se vocês não concordam, mandem para mim, que ficou extremamente marcado. Eu tenho várias coisinhas aqui escritas e para a gente conversar, mas isso como me chamou muito a atenção e me fez refletir demais, eu quis já partilhar com vocês porque eu achei extremamente necessário, né? Então, pensa comigo, se eu sou uma pessoa extremamente negativa, uma pessoa extremamente preocupada, que tem a teoria da conspiração contra mim muito forte, uma pessoa que reclama demais da vida, uma pessoa que fala mal de todo mundo, uma pessoa que grita, uma pessoa que tem uma energia negativa, entende? Isso, essa energia ela se propaga, ela influencia outras pessoas, ela influencia outros seres humanos. Um dia desses para trás eu recebi uma imagem muito bacana que era o seguinte, que era o chefe brigando com o subalterno. Aí o subalterno ia para casa e para casa brigava com a esposa. Aí a esposa brigava com a pessoa que trabalha na casa dela. E aí a pessoa que trabalha na casa dela chega em casa e briga com o marido ou com o filho. E assim é uma sucessão, é uma cadeia de energias negativas que a gente emana, né? Com todas as nossas, com toda a nossa personalidade, vamos assim dizer. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, muito cuidado. Tem uma historinha que é a história da piscina. Você pega em uma piscina, coloca vários seres humanos e você coloca um com algum tipo de doença de pele. É bem provável que todos os que estão dentro daquela piscina vão ser infectados com a doença de pele. Isso é o que vem acontecendo muito, né, no nosso mundo hoje, com o lance do coronavírus, né? Então, tocou no lugar, pronto, propagou. Então, a nossa energia também é assim. O nosso estado mental, o nosso jeito de ser também é assim. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, eu achei extremamente interessante isso. Já era uma coisa muito óbvia para mim, né? Mas o que vem agora, que foi o X da questão em todo o meu processo de raciocínio em cima do vídeo. O que acontece? Vou dar mais alguns exemplos para elucidar bem aqui o que eu quero dizer. Você é uma pessoa calada, quieta na sua, mas você tem um convívio com uma pessoa que fala demais, que passa o tempo todinho falando, que comenta de tudo, que não consegue ficar calada. Isso vai te sufocando, né? Porque você quer um momento de paz, você quer um momento de tranquilidade. Você é uma pessoa tranquila, serena, quieta, calada na sua. E essa pessoa falando, quando você passa muito tempo com ela, isso vai te sufocando de alguma forma. Você quer fugir dali, você quer ter um momento só seu e isso te prejudica de alguma forma. Assim como você, quando é uma pessoa muito comunicativa, e você tem essa necessidade de falar e de gesticular e de conversar, e tem uma pessoa ali muito quietinha, calada na dela e tal, e isso também, de uma certa forma, te incomoda. Olha como é que é interessante isso, né? E a gente não tem essa noção, tá? O que acontece? Tudo que a gente faz, tudo que a gente se a gente influencia as outras pessoas de forma negativa e essa pessoa passa a adquirir na personalidade dela aquela forma negativa que você tem,
Isso é uma responsabilidade sua. Foi você que passou para ela, foi você que transmitiu essa parte, essa, entre aspas, doença, né? Esse ponto negativo seu. Então, olha a responsabilidade que a gente tem em relação a tudo na vida das pessoas. Tá? E as pessoas, elas adquirem certos hábitos negativos através de coisas positivas nossas. Vou dar um exemplo que surgiu no vídeo que eu achei também muito interessante. Um professor de matemática que leciona muito bem, é um cara exemplar em matéria de lecionar. Ele influencia certos alunos a gostar de matemática, né? Mas ele é um cara completamente desregrado na vida social, é um cara que é alcoólatra, um cara drogado, é um cara que se mete em confusão direto. Então, isso também influencia, né? Aquele aluno que gosta de matemática, que gosta por conta do professor, ela não vai adquirir só aquela experiência de gostar de matemática, de saber matemática, de aprofundar a matemática. Ela vai ver o professor como um todo, né? Todo o contexto do professor é analisado inconscientemente pelo aluno, pela criança. Então ela vai pensar assim, para que eu seja um bom profissional de matemática, para que eu goste muito de matemática, para que eu seja bom em matemática, eu tenho que ser como meu professor. Isso de forma inconsciente, nem sempre a gente consegue separar ali o joio do trigo. Na verdade, na maioria das vezes a gente não consegue. E isso causa um estrago muito grande na personalidade do outro, no qual a gente influencia. Algumas religiões, alguns livros, alguns mestres espirituais apontam isso como um karma negativo. Aquilo que você transmite de negativo para um outro ser humano é responsabilidade sua. Por mais que é ele que esteja executando, a responsabilidade é sua. Isso é forte, né? Vou dar um exemplo meu, assim. Por exemplo, eu gosto muito de esporte, de vários esportes. Eu pratico vários. E meu filho, provavelmente, ele vai gostar também, né? Só que, além dele criar esse hábito que eu estou passando para ele, de gostar de vários esportes, tudo o que rodeia esses esportes e a minha vida como um todo vai ser influenciável também, né? Então, assim, vou dar um exemplo meu. Eu sou um cara que eu não sou muito de beber bebida alcoólica, não, mas de vez em quando eu tomo uma, né? Com os amigos e tudo mais. Saio para um barzinho ou outro. Provavelmente meu filho venha a gostar também, ou venha a experimentar, porque ele me vê bebendo, né? E aí vem o X da questão. Eu tenho todo um controle. Eu sei quando eu estou começando a ficar meio alterado, eu paro de beber, eu começo a tomar água e tudo mais. Mas e se ele não tiver esse autocontrole? Quando ele vier a adquirir essa vontade de beber, né? Eu tenho casos muito fortes na família de pessoas alcoólatras, que hoje são extremamente alcoólatras, e pessoas que morreram por conta do álcool. Então olha a influência que alguém teve na vida dessa pessoa que se tornou alcoólatra hoje. Vou dar um outro exemplo. Meu filho é diabético. E se eu como muito doce, eu estou influenciando isso. Apesar de todas as partes positivas que eu tenho, ele não vai só adquirir, não vai só buscar a parte positiva em mim. Ele vai pensar assim, poxa, meu pai é bom nisso, meu pai é bom naquilo e tudo mais. Então ele vai tentar copiar isso, gente, presta atenção, de forma inconsciente, tudo isso que eu sou, né? Ele vai levar para a vida dele, de alguma forma, tudo isso que eu sou. E de pouquinho em pouquinho, o balde vai enchendo, né? E ele vai adquirir esse hábito também de comer doce. Se ele tem uma propensão a diabetes, coisa que eu não tenho, mas a mãe dele tem, e ele comendo muito doce porque ele me vê comendo, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um diabético. Então, vários fatores, gente. Isso pode acontecer com relação à nossa alimentação, isso pode acontecer com o esporte que a gente gosta, com viagens que a gente faz, lugares que a gente vai. Então, todos os nossos atos positivos influenciam pessoas de forma positiva e negativa. Não só pelo exemplo positivo que a gente dá, mas pelo nosso estilo de vida. Então, assim, eu queria que vocês pensassem a respeito. Tá bom? Se nós alimentamos um vício nosso, estamos assumindo o fato de que isso possa contaminar outras pessoas através de coisas positivas e através de coisas negativas nossas, tá bom? Então esse era o recadinho, beijo para vocês, vamos conversar.